E a ti calhou-te? A mim calhou um Bafatá na Guiné-Bissau. Bafatá Na Guiné-Bissau. na Guiné-Bissau. Que é a segunda maior cidade da Guiné-Bissau. E foste quanto tempo? Fazer mais ou menos o quê? Então, eu fui dia 25 de julho de 2019 até dia 23 ou dia 24. Foi mais ou menos um mês, não tenho bem certeza se foi dia 23 ou dia 24. Acho eu, já não tenho bem certeza do dia em que voltei sinceramente. De agosto? De agosto, pronto, com mais 4 pessoas e pronto, foi muito giro, eu gostei muito. E o que é que faziam lá? Que atividades? Então, nós fazíamos várias atividades, dávamos formações, da parte da manhã sempre formações. Eu dei formações em empreendedorismo, de gestão e contabilidade. Coisas a ver com o teu curso? Essas duas tinham a ver com o meu curso, gestão e contabilidade e empreendedorismo. Depois também demos formações de sustentabilidade e ambiente e sustentabilidade, pronto. Havia uma rapariga que é de medicina, que foi connosco, também que foi para o hospital. Eu acho que eram só 3 formações. Sim, eram 3 semanas, 3 formações, exato. Desculpa. Ou seja, uma formação por semana? Sim, era uma formação por semana, porque nós tivemos lá 4 semanas, sim, mais ou menos, sim. Foram 4 semanas, exato, não foi mais ou menos, foi mesmo 4 semanas. Só que houve a semana que, porque a Guiné só tem um aeroporto em Bissau, e nós tínhamos que ir para Bissau, então ainda perdíamos algum tempo para ir até Bafatá, e depois havia os fins de semana, e depois para voltar outra vez para Bissau, para outra vez para o aeroporto, então ali perdíamos uns diazinhos. Então foram 3 semanas de formação. Eu dei sempre as 3 formações durante a manhã, e durante a tarde tínhamos aulas de informática e também estávamos no Jumbafatá, que era como se fosse um campo de férias para crianças. Ok. Que era nós estávamos com o padre Paulo, que nós estávamos. Por acaso a nossa missão era uma missão católica, mas no Gastáguas, a instituição onde eu estava, não era... Eu por acaso ia-te perguntar isso não mais para a frente. Não estava ligada com nenhuma religião. Tá? Era geral, só que, por exemplo... Com a religião humanitária. Exatamente. Só que a minha missão, por acaso, calhou numa missão católica. Nós estávamos num recinto onde éramos abrangidos pelas casas e pela paróquia, e nós trabalhávamos, o nosso parceiro lá era com o padre de Bafatá, que era o padre Paulo. Só uma que era cena. músico. Era músico. E tem músicas. O padre Borga da Guiné-Bissau. Era músico. Nas formações que estudavas de manhã, a faixa etária era mais ou menos entre quê e quê? Variava muito. Eu tinha crianças... Mas eram sempre as mesmas pessoas todos os dias ou era um grupo por dia? Como é que funcionava? Normalmente era sempre as mesmas pessoas, porque era o padre Paulo que fazia mais ou menos a divulgação e espalhava ali pela comunidade, pela paróquia, pelo pessoal da paróquia, mas tentávamos abranger toda a gente. Só que as pessoas que não eram não era da religião, porque havia muitas mas que não tinham essa conexão não tinham muita conexão, não iam tanto. Não iam. Acabavam por ser mais ou menos sempre as mesmas, ou, por exemplo, no início umas pessoas, depois já aquilo é muito giro e passavam a palavra, e depois vinham outras pessoas, depois já no dia a seguir já não vinham tantas pessoas. Chegámos a ter dias que não dávamos formação porque não havia ninguém, ou havia uma pessoa. E não davam para nós uma dávamos. Pessoa? Pois. Dávamos. Havia uma pessoa e nós dávamos a formação para uma pessoa. Mas pronto, houve um dia que choveu torrencialmente, que aquilo era agosto, mas lá era tempo de chuva. Então houve uma chuva torrencial, então nós num dia não demos mesmo formação porque não apareceu ninguém. Tínhamos dias assim. Havia outros dias que tínhamos a sala cheia. E havia desde crianças de 13, 14 anos, por aí, até jovens e ainda pessoas com 50 anos e assim. 50? Sim, é muito abrangente. 50 não sei. Ok. Sim. Mas eram mais velhos. Mas é fixe. Mas era uma espécie de evento quase social que acontecia lá no povo. Uma das coisas que eu percebi muito bem, muito da Guiné e do povo de Bafatá, é que eles tinham interesse por aprender mais, eles queriam mais, eles tinham a sede de aprender e querer fazer mais e dar mais, e tinham uma empresa ou tinham uma ideia e queriam constituir daquilo uma coisa grande, só que não tinham bases, então eles queriam aprender, eles queriam, só que não tinham as bases, não é? E também havia o problema linguístico, que eles falavam português, mas havia ali tipo
Era um português, a maior parte falavam crioulo. Sim, um palope. Sim, havia uns que só falavam crioulo e nós não percebíamos muito bem crioulo, que o crioulo da Guiné é um bocadinho puxado. Então nós, apesar de termos usado... Como é que é o acesso à internet lá? Eles têm pacote de dados. Mas muito reduzido. Pá, não, quer dizer, sim, é reduzido para nós, mas para eles até dá perfeitamente. Eles conseguem descarregar vídeos do YouTube e ver, e passam o dia vendo vídeos no YouTube e coisas na internet. Porque eu estava a pensar nisso, por isso mesmo, quer dizer, não têm bases, não é? E essa formação de certeza que era importante, mas há sempre muita informação que tu encontras tanto no YouTube como na internet em geral. E eu estava-me a questionar isso, se eles teriam assim tanta facilidade, só que se calhar lá está, também têm mais coisas em inglês ou noutras línguas que se calhar são muito poucos que conseguem perceber e conseguem aprender. E essa formação em português obviamente que é de veras importante. Inglês não, mas francês, eles falavam muito francês, porque tinham muita ligação com... Com a Argélia? Não, acho que é Senegal. É Senegal? Não Senegal? sei, talvez. Pá, ali uns quantos países africanos que falam francês. Sinceramente, eu não me lembro. Lá está, eu sou péssima a eu não consigo... Péssima a geografia. Eu sou péssima a geografia africana. Sei onde é que é a África do Sul, Marrocos, Angola, Moçambique. Isso vai ser terrível. As pessoas Mas que estiverem a ouvir isso acham que eu sou burra. Não foste vir ao mapa onde é que era? Mas eu sei posicionar a Guiné no mapa. A Guiné-Bissau no mapa, não sabes né? é posicionar os países que estão ao lado. Exato. É um bocado chato, mas pronto. A Guiné é o quê? Lado direito da África, um bocadinho mais acima de Moçambique. Não. Moçambique ou Angola, então? Lado esquerdo. É lado esquerdo? Sim. Era tipo neste lado. Estou a perguntar, não sei, imagina, não sei. Isto agora as pessoas não estão Pronto, a ver, tens não é? a curva da África, não é? Exato, a Guiné é aqui assim, é tipo um país. Então é assim. acima de Angola? Não, é em baixo. É em baixo de Angola. É em baixo de Angola, então é quase a África do Sul. Se calhar não. Olha, eu não faço a mínima ideia. Pá, tens a África do Sul, Isso é muito mau. Tens a África do Sul. Eu acho que Angola faz fronteira com a África do Sul. Isso é uma questão de ver. Isso é uma questão de vir ao mapa. Eu acho que tens a África do Sul lá em baixo de tudo, depois é do lado esquerdo Angola por cima, depois tens Moçambique ali do lado direito e depois começa assim a desafunilar, digamos assim, que é o contrário de afunilar. E os países para cima já não sei se Portanto, tens o Egito. temos aqui a Guiné-Bissau, na cima da Gâmbia. O Senegal lá está. Temos aqui a Guiné-Conakry. Conakry. Isto é em inglês. Guiné-Conakry. Isto é em inglês. Sim, mas é Guiné-Conakry. Conakry. Pelo menos eu sempre ouvi assim. Depois tens em baixo. O que é que tens mais em baixo? Deve ser assim. Para baixo. A Serra Leoa e mais para baixo. Onde é que está a Angola? Angola está em cima. Está em cima? Não. Angola está cá em baixo. Pois, exato. Angola é lá em baixo. Fogo! Pronto, tivemos aqui uma aula de geografia. Meu Deus. Peço imensas... Desculpa. Olha, pai, se estás a ouvir isto. Desculpa. Mas pronto, continua. Continuando, desculpa. Formações... Sim, e de tarde havia aulas de informática, porque eles eram... lá estavam os computadores lá e tudo que fosse em termos tecnológicos, eles eram muito rudimentares. Os professores, normalmente as aulas de informática eram para professores... Normalmente não, as aulas de informática eram direcionadas aos professores do liceu de Bafatá. No entanto, também iam pessoas que não eram do liceu, não eram professores, não eram nada. E estavam lá nas aulas. Eu não fiquei nas aulas não fiquei a dar aulas de informática porque não sou assim tão boa a dar aulas de informática, não percebo assim tanto. Sabes o que é o Caps Lock? Sim, não, mas era mesmo essas coisas que nós tínhamos de explicar. Pois, eu acredito que sim. Não a desvalorizar, mas sim. Acredito porque a informação lá deve ser mesmo. Sim, porque eu também dei aulas de informática e fazíamos tipo turnos, não era sempre a mesma coisa, não era um plano estático. Mas pronto, como por exemplo eu não era tão boa a dar informática, não fiquei encarregue de, por exemplo, planear as aulas de informática ou dar sempre as aulas de informática. As pessoas pagavam as formações, não? Não, era tudo grátis. Era tudo grátis? Sim, claro, não pedíamos dinheiro nenhum e era sempre tudo grátis. Era mesmo para eles aderirem e, claro, não queríamos nada em troca. Eu, por exemplo, fiquei encarregue do Jumbo Bafatá, que era os colónias de férias, onde nós tínhamos crianças desde os 2, 3 anos até os 16 ou mais.
E pronto, nas colónias de férias nós fazíamos músicas com eles, nós dávamos aulas de português, tínhamos duas turmas entre aspas, onde dividimos as turmas mais ou menos por idades e dávamos aulas de português, onde fazíamos os verbos, o abecedário, tentávamos que eles fizessem cópias e coisas básicas para eles treinarem o português deles, porque lá está, eles, apesar de saberem português, eram português um bocado falado, sabiam porque tinham... ouviam outras pessoas falar e era um português mal falado, digamos assim, tipo o barranquenho. O barranquenho não é português. O barranquenho não é português. Não ofenda o barranquenho, que o barranquenho não é português. É verdade, o barranquenho não é português. Mas pronto, e depois havia as crianças onde nós não conseguíamos dar aula de português porque, a não ser que fizéssemos o A, o B e o C para eles passarem por cima, fazer tipo a tracejada e passar por cima, o abecedário. Primária mesmo. Exato, mesmo primária ou pré-primária, mesmo pré-primária. E isso dava imenso trabalho porque tínhamos que passar uma tarde inteira fazendo ponteado ou tracejado da letra A, depois da letra B, e depois eles chegavam lá e faziam um risco. Tipo, não faziam nada. Então não, o que nós tentávamos fazer nas crianças mais pequeninas era pegarem desenhos, pegarem desenhos ou pegarem folhas brancas e um lápis e meter à frente deles e agora deem asas à vossa criatividade, porque eles não tinham uma ideia base do que é que eles podiam fazer com um simples papel, um simples lápis. Eles podiam desenhar tudo e mais alguma coisa, podiam escrever, podiam fazer o que eles quisessem, eles não. Eles ficavam parados a olhar para o papel e não faziam nada, tipo, diziam, o que é que fazemos agora? Mas desenhem, façam alguma coisa, façam o que vos apeteça, desenhem o que vos apeteça. E eles, mas eu quero saber alguma coisa, eu quero saber o que é que tu queres. E eu não quero nada, eu quero que vocês interpretem o que vocês quiserem, o que vocês fizeram ontem, o que é que vocês comeram hoje, a vossa família, como é que é a vossa casa. Como é que se desenhar? Não, por favor. Estou a brincar. Desenhar. Depende. Mas pronto. E eles ficavam parados sem fazer nada e ao princípio era mesmo frustrante porque éramos nós que tínhamos que fazer, por exemplo, tínhamos que fazer uma casa, eles pintavam a casa, faziam uma flor e depois ao longo do tempo habituaram-se a nós fazermos os desenhos e eles pintavam, eles só queriam isso. E o que nós queríamos era que eles pegassem no papel e no lápis e fizessem o que eles queriam para depois envolver o desenho e assim a criatividade deles para depois fazerem, para depois evoluírem em vários aspectos, né? Em vários níveis. E isso foi uma das coisas que eu tive que trabalhar com eles, porque nas colónias de férias depois nós éramos 3 que estávamos lá, era eu, a Marta e a Catarina, e nós depois, como tínhamos várias atividades, nós dividimos aquilo por idades, como disse há bocado. E eu fiquei com os mais novos, que eram esses desenhos, e eles tinham que pintar e não sei o quê. Quais é que eram as idades, mais ou menos? Eu tinha crianças de 2, 3 anos, até mais ou menos... Não era bem primeiro ano, era os que não sabiam ler e que ainda não tinham capacidades para conseguir ler ou escrever ou fazer alguma coisa. Os que sabiam mais ou menos ler iam para uma sala. Aquilo não era dividido... Aquilo era dividido por idades, mas era mais dividido por conhecimento cognitivo e o que é que eles sabiam em português ou que não sabiam. Basicamente era mais por aí. E depois havia a Marta que estava numa sala acho que era com os intermédios, com as idades, ou pronto, não era conhecimento intermédio, que isso é um bocadinho mau, mas... Sim, mas já sabiam ler e já sabiam algumas coisas. E a Catarina com os mais avançados, ou então era ao contrário, não sei se a Marta e a Catarina era assim à ordem, mas pronto, sim, uma ficava com uma e outra ficava. Exato, era essa coisa. Pronto, e para mim foi muito bom, porque eu adoro trabalhar com crianças, tipo, aprendi isso. E não sabia que gostava tanto. Eu sempre gostei de criança, mas não sabia que gostava tanto. E consegui que eles, ao longo do tempo, deixassem de me pedir desenhos, para eu fazer desenhos e eles só pintarem, para eles fazerem os próprios desenhos e pintarem. Apesar de eles recriarem os meus desenhos. Ou alguma coisa assim. Mas pronto, já era alguma coisa. Já apareciam com desenhos ao pé de mim, dizendo Mariana, com corações e com flores e com casas e com a família, o que tinham feito. Bem, já ao longo do tempo foi toda uma construção que eles conseguiram ali desenvolver umas capacidades que foi muito, muito giro. Eu vi uma fotografia tua no Instagram com uma criança ao colo. Com a Lily. Que está bem. Que ela não se chama Lily. Tem um nome... Epá, não me lembro do nome, sinceramente, porque é um nome muito estranho. Mas nós perguntávamos... Ela tinha 3 anos e nós perguntávamos o nome e ela dizia Lily. E depois uma das monitoras mais velhas que estavam a acompanhar-nos também para ajudar-nos com eles,
ela disse, mas tu não te chamas de lá o teu nome. E ela, não, eu chamo-me Lily. E, tipo, não é, ela não dizia eu chamo-me, porque ela basicamente só falava crioulo. Eu, para falar com ela, teve que ser todo um trabalho de técnica para eu perceber o que é que ela dizia, e era uma mímica ali, uma coisa assim um bocado assim rebuscada, mas pronto, conseguia falar com ela, não é? Pronto, era ali dela. Ela ficou... Yeah. Não era uma das minhas protegidas, mas estava sempre ali ao meu lado e tipo... Eu ia perguntar uma coisa que era, eu vi essa fotografia e vocês criam uma relação Sim. de... Proximidade. Muito próxima. Qual é que foi a coisa mais bonita que disseram? Uma das crianças. Então, por exemplo... Epá, não sei. Não, sei sim, sei. Ok, sei que isto foi uma coisa que foi... foi mesmo... Foi mesmo algo que foi na despedida, quando eu me vinha embora. Eu estava uma despedida... Isso foi sério. Eu estava a despedir de todos e eu estava a falar com a Lili e estava todo uma comunidade gigante de crianças à minha volta, e a dar beijinhos, a dar abraços, e a correr, e a puxar cabelos, e não sei, por sim, porque o meu cabelo depois daquilo acho que não foi mesmo, eu fiquei aqui sem cabelo, ainda está a crescer cabelo, e aquilo, tipo, eu fazia-me trança da torta direita e era cabelo para aqui, cabelo para o outro lado. Pronto, e eles calavam pelas costas, eu tinha para aí 5 crianças agarradas a mim ao mesmo tempo, eu fazia uma força, eu não sei como tinha força para agarrar tanta gente ao mesmo tempo, mas pronto, era giro. E eu estava-me a despedir deles e eu disse à Lili, olha, Lili, eu vou embora. E ela, vais embora? E eu, sim, vou embora. E ela, tipo, ficou calada, baixou a cabeça e depois olhou assim outra vez para mim. Foi quando ela estava no meu colo nessa foto. Eu não sequer sabia que estavam a tirar fotos. E ela olhou outra vez para mim e disse, mas vais embora para sempre? E eu já estava meio a chorar, porque eu já estava tipo com aquela coisa que nunca mais vou ver esta criança, né? Estas todas, eu tipo, estava mesmo com as emoções à flor da pele e tipo comecei a chorar e só disse sim, para sempre. E ela tipo a limpar-me as lágrimas e a dizer, mas não chores, estás a chorar para quê? E eu, porque sim, é para sempre. E depois ela, para sempre, e começou a chorar e eu comecei a chorar e agarrou-se a mim. E pronto, e foi... Pensas voltar lá? Sim, eu quero voltar lá. Eu queria voltar lá, quero voltar ao mesmo sítio, quero voltar a Bafatá, quero conhecer mais cidades da Guiné e quero ir aos Bijagós, que aquilo é umas ilhas paradisíacas. Bijagós? Bijagós, que é umas ilhas paradisíacas lindíssimas que... Oi! Oi! Que nós não tivemos a oportunidade de ir lá, porque era... Quando fores, leva-me. Ok, vejo que vi. É umas ilhas que há lá paradisíacas, não conseguimos ir lá. Porque, como era época de chuva, o rio... aquilo é passas o rio por como se fosse uma canoa construída por eles. E aquilo é muito... Uma jangada, quase. Exato, é mais ou menos uma jangada. Exato, é mesmo isso. E aquilo não é muito seguro, então não arriscaram. Nem sempre se pode ir lá e não era muito seguro, e ainda por cima a viagem de Bafatá até lá era um bocado puxada e ainda demorávamos alguns dias e nós só tínhamos um dia de folga por semana, que era o domingo. Aliás, tínhamos 2 dias, mas nós... Aproveitavam sempre um para... Era... Mais ou menos, tínhamos 2 dias que era mais ou menos sábado e domingo, só que num dos dias era o planeamento da próxima semana, ou seja, acabámos por perder tempo naquilo e não era um dia de folga em si, e depois do domingo que nós aproveitávamos para não ser o nosso dia de folga, ser e não ser o nosso dia de folga, ou seja, como nós estávamos na comunidade católica e o nosso parceiro era um padre, nós optámos por ir à missa sempre com ele, já que ele nos estava a ajudar também e dar um apoio na missa e representar lá a comunidade portuguesa. Pronto, e ficámos lá, então nós íamos sempre à missa e depois acabámos por à tarde aqui dar uma volta e fazer a nossa vida. E pronto, e tentávamos também nesse dia não fazer as nossas refeições em casa, porque nós fazíamos só todas as refeições em casa que levámos comida de Portugal, e nesse dia íamos comer fora ou tentar tipo explorar o que é que podíamos comer de mais parecido que eles que tinham. Então, e agora uma pergunta assim um bocadinho mais profunda. Que diferenças é que a Mariana que voltou trouxe que a Mariana que foi não tinha? Qual é que foi as principais
o que ficou mesmo a bater cá dentro e que te deixou mesmo a pensar durante muito tempo, durante muitas coisas, sobre muitas coisas, sobre o nosso estilo de vida, de consumo, de esbanjar. Tu vais a um país assim e vês que não há telemóveis. Há telemóveis, eu sim, mas telemóveis, mas não era como nós temos. Não há, sim, ainda há bocado estivemos a falar de acesso à internet, mas não há. Pá, acho que estás eu não me estou a conseguir expressar, porque também nunca vivenciei algo assim. E tudo o que eu posso falar é de imaginação quase, ou de uma certa informação, por muito pouca que seja que tenha tido. Mas é totalmente diferente. Sim, e essa é mais ou menos a pergunta clichê que toda a gente assim pergunta. Quais são as diferenças? Momento clichê. Exato.